Olá! Será que o aquecimento global causado pelo homem é um fato científico estabelecido? Bom, a maioria das pessoas diria que sim, mas hoje a gente vai mergulhar num artigo que rema totalmente contra essa maré. Vamos analisar os argumentos do climatologista Luiz Carlos Baldissero Molion, que oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que de fato está mudando o nosso clima. A gente vai entender como o autor constrói toda a sua argumentação a partir daí. Para a gente entender essa tese, vamos seguir a própria estrutura do artigo, né? Primeiro, vamos ver essa tese contrária. Depois, como o autor analisa os registros de temperatura, o papel do CO2 e o que ele aponta como falhas dos modelos climáticos. Em seguida, a gente entra na explicação alternativa, focada no Sol e nos oceanos. E para fechar, uma previsão bem surpreendente de resfriamento. Então, o ponto de partida da análise é justamente o questionar a própria base da hipótese do aquecimento por causas humanas. O autor argumenta que essa hipótese se apoia em 3 grandes pilares. A proposta dele é dar uma olhada de perto em cada um desses pilares para ver se eles realmente se sustentam. E são esses aí, o registro de temperaturas, a concentração de CO2 e os modelos climáticos. A tese, digamos, convencional, depende totalmente da solidez desses 3 pontos. Vamos começar pelo primeiro, os dados de temperatura. Ok, então vamos para o primeiro pilar. O foco aqui é a confiabilidade dos dados de temperatura. A questão que o estudo levanta é: será que esses registros que a gente tem contam a história completa de um aquecimento global que é uniforme e sem precedentes? Olha só que interessante. O que a gente vê aqui é que o aquecimento do século XX não foi assim uma linha reta para cima. O autor destaca bastante esse período de resfriamento, ali entre 47 e 76. Isso aconteceu justamente quando as emissões industriais do pós-guerra estavam a todo vapor. Para ele, isso sugere que outros fatores, além do CO2, estavam em jogo. Outro ponto que o artigo levanta é uma discrepância bem grande, olha só. Os dados das estações em terra mostram um aquecimento que é mais do que o dobro do que os dados de satélite indicam. E os satélites cobrem o planeta todo de forma mais ampla, incluindo os oceanos. A explicação sugerida é que essas medições de superfície podem estar infladas pelo chamado efeito de ilha de calor das cidades, onde muitas estações ficam localizadas. Então, para resumir as principais críticas do autor, ele argumenta que o efeito das cidades, a falta de padronização dos termômetros ao longo do tempo, o fato de as medições terem começado num período que já era naturalmente frio e a concentração de estações no hemisfério norte, tudo isso compromete a ideia de que esses dados representam o globo inteiro de forma precisa. Beleza, vamos agora para o segundo pilar. A análise aqui se volta para o CO2, questionando não só o seu impacto, mas a própria narrativa de que o aumento recente é algo anormal e causado principalmente pela gente. 379 partes por milhão. Esse número aí foi o grande destaque do relatório do IPCC de 2007, apresentado como a maior concentração de CO2 em 650 mil anos. Praticamente toda a narrativa do aquecimento se apoia em dados como este. Mas o artigo de Molion vai desafiar justamente a singularidade desse número. Aí vem a provocação do artigo. Se a gente esquecer os últimos 650 mil anos por um momento, será que esse número foi o mais alto sequer no último século? A resposta, segundo outras fontes que ele cita, pode surpreender. E este gráfico ilustra perfeitamente o ponto do autor. Ele mostra uma compilação de medições diretas de CO2 feitas com métodos químicos que foram catalogadas pelo biólogo Ernest Beck. Essas medições sugerem que a concentração de CO2 ultrapassou as 400 partes por milhão lá por 1942, um valor maior do que o registrado em 2005 e bem diferente dos níveis baixos que os testemunhos de gelo indicam para o mesmo período. Para a gente entender essa diferença, é preciso saber de onde vêm os dados de longo prazo do IPCC. Eles são baseados na análise de bolhas de ar que ficaram presas em cilindros de gelo perfurados em lugares como a Antártida. Só que o artigo levanta várias questões técnicas sobre esse método. Citando o trabalho do glaciologista Zbigniew Jaworowski, a análise argumenta o seguinte: primeiro, o ar na bolha é mais novo que o gelo em volta. Segundo, a pressão absurda lá no fundo do gelo pode alterar os gases. E, o mais importante, o processo todo pode acabar subestimando as concentrações reais de CO2 em até 50%. E com isso, a gente chega no terceiro e último pilar, a confiança nos modelos de computador, para prever o clima do futuro.
A questão que se levanta aqui é se esses modelos são realmente robustos o suficiente para justificar as projeções que a gente ouve por aí. De acordo com o artigo, o maior, digamos, calcanhar de Aquiles dos modelos climáticos pode ser resumido em uma palavrinha: nuvens. A forma como elas são simuladas tem um impacto gigantesco nos resultados. E essa tabela, baseada em dados do próprio relatório do IPCC, é muito reveladora. Ela mostra que o efeito de resfriamento das nuvens, que o próprio IPCC admite ter um baixo nível de entendimento científico, tem uma força parecida, mas na direção oposta, ao efeito de aquecimento do CO2. Em outras palavras, a incerteza que vem das nuvens é tão grande quanto a certeza que é atribuída ao dióxido de carbono. Ok, então se não são as atividades humanas, o que seria? É aqui que o artigo apresenta a sua explicação alternativa, focada em forças da natureza que, segundo o autor, são os verdadeiros maestros do clima da Terra. Primeiro, vamos colocar as emissões humanas em perspectiva, pelo menos segundo as fontes do artigo. Este gráfico mostra a alegação de que as nossas emissões representam só uma pequena fração, tipo 3%, do ciclo natural de carbono, que envolve oceanos, solos e plantas. O autor, então, aponta para dois grandes protagonistas naturais. De um lado, a atividade solar, cuja energia não é constante e varia em ciclos de décadas. Do outro, os grandes ciclos dos oceanos, como a oscilação decadal do Pacífico, que funcionam como imensos distribuidores de calor pelo planeta. E com base em toda essa análise dos ciclos naturais, o artigo não só critica a hipótese do aquecimento, como faz uma previsão. E uma previsão bem ousada, totalmente na contramão da narrativa predominante. E a previsão é essa aí, um resfriamento global que duraria de 15 a 20 anos. O interessante aqui é que não é uma projeção vaga para o fim do século, mas uma afirmação bem concreta e de curto prazo. Isso torna a previsão totalmente verificável. E qual é a lógica por trás disso? Bom, o raciocínio se baseia na combinação de dois fatores naturais. A oscilação decadal do Pacífico teria entrado na sua fase fria, parecida com a que aconteceu lá entre 1947 e 1976. Ao mesmo tempo, o Sol estaria entrando num período de atividade mais baixa. A combinação desses dois fatores, segundo o autor, levaria a um resfriamento global. E a gente termina com a grande questão que essa análise toda levanta. O clima é um sistema absurdamente complexo, com inúmeras variáveis. O grande desafio científico destacado por essa perspectiva continua sendo determinar com precisão qual é o peso de cada fator. Fica a reflexão. Num sistema tão caótico, como é que a gente consegue identificar o verdadeiro motor principal do clima?